Bendito é aquele que vem, bendita é a chegada do leão. Bendito é aquele que vem, bendita é a chegada do leão. Bendito é aquele que vem. Olá, bonitas, bonitos. Lembrando, se você estiver me vendo numa outra rede social ou até aqui mesmo no Instagram, passa esse começo, porque eu fico cantando, espero uns minutinhos para as pessoas irem entrando, então você vai passando. Boa noite. Então, lembrando a você que está me vendo em outra rede social, pode passar esse começo aqui, tá bom? Para não ficar cansativo. Hoje nós vamos falar como o desespero pode nos cegar, né? O desespero nos cega, nos deixa surdos, nos faz... Às vezes a gente não enxerga um palmo na nossa frente. E isso faz a gente tropeçar feio, faz a gente passar por consequências terríveis por causa do desespero, né? E essa semana contei mais ou menos para vocês num vídeo. Boa noite, boa noite. Essa semana eu contei mais ou menos para vocês no vídeo, num vídeo, acho que na quarta-feira, nem me lembro, de situações que eu passei na semana passada, o assalto, a morte da minha cachorra, se você tem cachorro, você sabe que faz parte da família, a enfermidade do meu pai, tudo junto, tudo junto. E o que eu posso falar pra vocês é que assim, o desespero me deixou muito cansada. Eu tentando resolver tudo sozinha, mas ao mesmo tempo eu não conseguia dar um passo. Sabe quando você acorda todos os dias, tá tudo mecânico já? Porque a vida é assim, né? A gente acorda, a gente já vai pro banheiro escovar o dente, já faz xixi, já toma café, dá bom dia pras pessoas. É tudo mecânico já, né? Tanto que o teu corpo já vai e você fala a verdade. A gente já levanta de manhã, já nem sabe mais, que nem se liga que tá escovando dente, nem se liga que tá fazendo xixi, nem se liga que tá tomando café. Apesar que o café eu até me ligo, porque eu gosto de tomar um café da manhã. Mas acaba sendo tudo mecânico, né? E dependendo da situação que a gente vive, é desse jeito também, né? A gente acaba ficando nervoso. Engraçado que... Oi, Michele. Então, às vezes... Engraçado que há 2 semanas atrás, mais ou menos, eu trouxe uma mensagem aqui falando sobre os dias maus. Oi, Michele. Sobre os dias maus, né? De como é que a gente tinha que fazer para enfrentar os dias maus. É tão interessante que às vezes, na maioria das vezes, Deus nos dá uma mensagem, nos dá uma palavra e a gente vai pregar ou vai ensinar, enfim, vai conversar com alguém e a gente sempre acha que é pro outro, né? Mas eu acho que tá na hora da gente começar a olhar para dentro e toda vez que Deus falar com a gente, perguntar primeiro se não é pra gente. Porque quando eu trouxe essa mensagem, 2 semanas antes, na semana anterior, quer dizer, de tudo que eu vivi, era exatamente essa mensagem, né? Dos dias maus, de se revestir com a armadura do Espírito Santo, de se fortalecer no poder do Senhor, de orar todo tempo, sem cessar, de vigiar. Uma semana antes de tudo que eu vivi. E engraçado que na semana tão difícil da minha vida, como eu postei essa semana, eu estava a semana inteira clamando ao Senhor por isso. Eu fiz um propósito de clamor: Senhor, me reveste, né? Me enche do teu poder, porque é assim que a palavra fala que a gente se fortalece. E orando sem cessar, como a palavra fala. E aí, engraçado, a gente vai fazendo tão mecânico, fica tudo tão mecânico, como eu falava, né? A vida da gente já é mecânica. A gente acorda, a gente escova dente, a gente nem percebe que tá indo escovar o dente, a gente faz xixi, nem percebe que tá fazendo xixi, a gente come, às vezes, é tanta correria, sei lá, a nossa vida é tão assim e que a gente não percebe, até na nossa vida com Deus, como é que tem acontecido.
como é que as coisas têm sido, né? A nossa vida com Deus está muito mecânica. Hoje eu postei algo aqui falando sobre nem tudo que a gente faz agrada a Deus. Algo que o Espírito Santo falou comigo em primeiro lugar e que tem falado comigo há muito tempo. Que às vezes a gente acha que está fazendo tudo bonito e está agradando a Deus. A gente acha que, porque eu estou fazendo a obra de Deus. Beleza, eu estou agradando a Deus. Às vezes não tá, né? Eu prego tão bonitinho, tá, mas e aí, tá agradando a Deus? Sabe? E é algo que o Espírito Santo vinha falando comigo, que a gente às vezes se doa até mais a obra do que para Deus, porque são duas coisas diferentes, né? O nosso contato com Deus e o nosso contato com a obra. Tudo bem que a Bíblia fala que fazendo para os pequeninos a gente faz para ele. O Senhor fala isso, né? Mas quando é que eu, né? Quando é que eu te dei de comer? Quando você deu para te comer para meus pequenos? Quando é que eu te vesti? Ou quando eu não te vesti? Ou quando eu não te dei o que comer? Quando você deixou de fazer pelos meus? Mas até aí, tudo bem, a obra de Deus é essencial, mas a nossa intimidade com Deus é totalmente diferente do que a obra de Deus. Tanto que a gente vê muitos líderes, muitos pastores, muitas pessoas que trabalham na igreja todo dia, quando vai para dentro de casa tá tudo revirado, porque se esquece que ali é importante também, né? Então eu gosto de diferenciar isso, que a nossa intimidade com Deus é totalmente diferente do que fazer a obra. É por isso que o Espírito Santo vem há algum tempo já falando comigo sobre isso, né? Eu posto vídeos aqui, posto em todas as redes sociais, mas aí o Espírito Santo falou comigo um tempo atrás, tá, beleza, você está fazendo certo, mas é isso que Deus quer de você? É isso que eu quero de você? Isso já tem me incomodado há algum tempo, porque muitas vezes a gente se prepara tanto para poder pregar, para poder ensinar, para poder cuidar das vidas, mas se esquece que nós temos que estar preparados também, né? E como é que a gente se prepara? Tendo intimidade com Ele, tendo intimidade com o Senhor. E exatamente isso que eu coloquei hoje na mensagem, que repercutiu muito, por isso que eu resolvi fazer essa live hoje, porque algumas pessoas vieram falar comigo, né? Porque na mensagem de hoje eu falava exatamente sobre isso. Não, assim, gente, a gente não pode se enganar. Talvez estejamos fazendo tanta coisa dentro da igreja, tanta coisa no ministério que Deus deu pra gente, mas isso não significa que a gente está agradando a Deus. E eu posso provar na Bíblia isso quando o próprio Senhor Jesus fala que muitos falaram Senhor, Senhor, mas não entraram no reino dos céus. Não entrarão. Ou seja, às vezes a gente pode ser uma dessas pessoas, misericórdia por isso, mas e aí se a gente não acordar? Sabe que nesses dias eu tenho agradecido muito ao Espírito Santo, e hoje eu conversando com ele, eu falava assim para o Espírito Santo, eu sinto como se eu fosse uma adolescente. Porque como é que o adolescente age com o pai e a mãe? O adolescente tem dificuldade de ouvir o pai e a mãe, né? Mas não significa que ele não ame o pai e a mãe. E o pai e a mãe sabem que o adolescente o ama. E hoje, de manhã, falando com Deus, chorando com Deus, eu agradecia tanto, porque eu falava, Senhor, eu sinto que o Senhor às vezes precisa lidar comigo como uma adolescente, porque o Senhor fala as coisas para mim, mas às vezes eu não dou ouvido. Mas graças a Deus e a misericórdia dele, e por ele olhar o coração, como está lá em Samuel, né? Ele olha o nosso coração. Então às vezes pode ser que ele nos olhe assim, é como um adolescente, porque o adolescente é assim, ele não ouve, tem dificuldade para ouvir muitas vezes, mas ama, ou até ouve, mas tem dificuldade para fazer. Talvez esteja acontecendo comigo, com você, a gente até ouve, mas tem dificuldade para fazer. E aí tudo começou a acontecer, né? Falei que eu ia falar sobre isso hoje. Tudo começou. Meu pai começou a ficar doente, meu pai muito forte, a vida inteira forte, e surpreendeu todo mundo. E aí o desespero bateu. E só que quando o desespero bate, a primeira coisa a fazer a gente fica atordoado. A gente não sabe lidar. A gente não sabe o que fazer. E aí quando o desespero bate a ansiedade. A sensação de impotência, porque a gente quer agir. A gente quer fazer tudo de uma vez, mas nem sempre vai ser assim. E aí, primeiro de tudo, a enfermidade do meu pai. Fui fazer uma viagem com meu esposo, quando a gente voltou, a nossa cachorra de 10 anos não veio receber a gente.
E aí o Alex falou assim, ué, cadê a Aninha que ela não veio receber a gente? Quando a gente foi ver, ela tava toda emboladinha embaixo do carro. Ele correu com ela pro veterinário e depois de alguns exames, o veterinário desconfiado que ela foi envenenada. E aí é um misto de emoções, porque é o amor pela cachorra, é um veterinário que é caro, é muito caro, que te pega de surpresa, né? Então, assim, uma coisa vai vindo atrás da outra, porque não é só a nossa cachorra. Primeiro de tudo é a dor da cachorra que dói na gente. E segundo passo, eu tinha acabado de voltar de uma viagem, não estava preparada para pagar um veterinário. E aí você já começa, aí não adianta, não vou ser hipócrita de dizer não, eu só pensava na minha cachorra, eu pensava muito na minha cachorra e eu queria que ela saísse bem dali, a gente ia pagar o que precisasse pagar, mas a gente pegou a gente de surpresa. E eu não sei se você já passou por isso, você que está me vendo agora ou depois, eu e minha família já passamos momentos muito difíceis financeiramente, muito difíceis, que um dia eu posso vir aqui falar para vocês sobre isso, e que deixou marcas. Então, quando fala sobre isso, a gente já... Sabe quando trava? Quando te traz à memória alguma coisa que te trava? Enfim, vamos pro veterinário. Dia após dia, cada dia é um valor para ficar no veterinário, o exame e tudo. E a conta crescendo. De repente, meu pai não melhora todos os dias. E eu já não dormia mais. Eu não comia mais, né? E eu achando que eu podia resolver tudo. Eu achando que, porque ainda mais mulher acha que pode resolver tudo, né? E aí o desespero começou a crescer. Só que eu me esqueci que há uma semana atrás eu estava aqui falando exatamente com vocês sobre os dias maus, que os dias maus virão. Os dias maus virão. E eu me esqueci. É por isso que eu volto a falar que, gente, não é porque a gente carrega o nome de Jesus que a gente está fazendo tudo que agrada a Ele. Será que agrada ao Senhor? Olhar para mim nos momentos de desespero, porque quando a gente está desesperado, a gente esquece quem Ele é, né? Sabe, a gente fica com esse papo assim, porque a gente é ser humano. Tá, a gente é ser humano, mas hoje a gente vive isso aqui, ó, a palavra. E se a gente vive a palavra, a gente tem que viver a palavra, sabe? Hoje eu tirei aqui para ser meio que um desabafo para você. Eu trouxe a palavra, eu quero ler algumas coisas, mas eu vim para me abrir mesmo, porque eu sei que muitas pessoas que estão me assistindo, seja na hora ou seja depois, vão se identificar como se identificaram hoje com a minha postagem. Muitas pessoas vieram falar comigo, né? E eu dei vários exemplos de o desespero te impede de ouvir Deus. O que Deus está querendo, sabe? E aí quando meu pai ficou doente, a primeira coisa eu falei, super heroína, botou a roupa de super heroína, foi lá para casa dele tentar resolver. Mas, poxa, e o que o Senhor queria? Sabe? O que eu tinha que fazer? Hoje uma pessoa pergunta para mim assim, mas poxa, até para ajudar alguém você tem que perguntar para Deus se tem que ajudar? Sim. Até para a gente estender a mão para alguém, a gente tem que perguntar para Deus, sim, Pai, eu vou lá agora. Sabe por quê? Porque talvez, na hora que eu soube que meu pai não estava legal, talvez meu pai não é cristão. Meu pai não é cristão. E eu tenho orado muito pro Senhor, o Senhor não levar ele enquanto ele não tiver esse encontro com ele. Quem sabe nesse momento, meu pai já ouviu. Toda vez que eu vou lá, eu falo alguma coisa, minha mãe fala alguma coisa, meu irmão fala alguma coisa. Quem sabe nesse momento que eu tô sabendo que ele tá passando mal, o Espírito Santo tá agindo na vida dele e eu vou lá igual me desesperar porque foi o que eu fiz. E aí, quem sabe eu tomei a frente, porque eu acredito que muitas vezes eu fiz isso. Por isso a importância pra tudo, gente, pra tudo. Ser dependente de Deus está na hora do cristão entender que ser dependente de Deus é isso. Por que quando a gente é jovem, criança, adolescente, a gente pergunta pro pai se a gente pode ou não? Ele é pai. Deus é pai. Ele é Senhor. Eu falava ontem com uma pessoa de novo sobre isso. Senhor significa dono de tudo, né? Ele é dono de tudo. Por que não perguntar pro pai se pode ou não? Sinara, mas aí a gente vai negar uma ajuda? Se Deus falar que sim, vamos negar uma ajuda. Sabe? Porque muitas vezes, pode ter certeza disso, quando nós negamos uma ajuda, talvez Deus esteja ministrando na vida da outra pessoa.
Então, gente, se ele é pai, a gente tem que perguntar para ele em tudo. Se a gente, antes de eu fazer essa live aqui, eu perguntei. Eu tenho feito esse exercício de uns dias para cá, por tudo que eu vivi. Não que eu não tivesse feito isso antes, mas a gente, durante o caminho, a gente esquece como é ser cristão. Eu não sei se você já passou por isso, você que está me assistindo. A gente esquece de ser cristão de verdade. Sabe, o primeiro amor, que eu já falei sobre isso aqui. A gente tem momentos que a gente tá com fogo, tá tudo pegando fogo com Deus, né? A obediência, o ouvir, o buscar, o se entregar. Mas tem momentos que os dias vão passando, a gente vai vencendo, a gente vai crescendo, a gente vai conquistando. E parece que a gente se esquece que a gente chegou ali porque foi o Senhor que nos levou. Isso enfraquece a gente, porque a gente cai ali e vai ter que voltar lá aonde a gente caiu, né? A gente tropeça ali e começa a perceber, cara, eu tô fazendo tudo errado. É por isso que eu falei que muitas vezes, né, o Espírito Santo ministrava no meu coração sobre isso hoje. A gente é como filho adolescente, a gente ouve e sai virando a cara como se não tivesse ouvido. Só que não dá, tudo que a gente for fazer tem que pedir. A palavra fala que independente se a gente vai comer ou beber, fazer tudo em nome do Senhor. Significa o quê? É mostrar que somos dele. Se é tudo nome dele, ele é dono, ele é Senhor. Então, assim, essa enfermidade do meu pai me deixou muito atordoada, muito desesperada. E eu já sofri de ansiedade, tratei, a minha ansiedade veio com tudo. Porque quando eu estava em crise, eu parava de comer, eu parava de tudo. E aí a minha ansiedade trouxe um pouco de depressão também, né? Olá, Ariadne. Eu até falava com a Ariadne essa semana, a Ariadne estava aqui em casa, e eu falava, Ariadne, apesar de tudo isso que eu passei, o Senhor ainda não me falou o porquê. E Ariadne, o Senhor já me falou o porquê. E é por isso que eu tô fazendo aqui agora. Seja bem-vinda, tá? Gente, manda aí o Asa Delta para quem vocês conhecem, para poder trazer aqui pra live, tá bom? Então, Ariadne, eu tô falando sobre o desespero que cega e nos deixa surdos, né? O desespero da vida. E aí, voltando à situação do meu pai, quando eu soube que meu pai não tava legal, a primeira coisa que eu fiz foi lá. Aí fui lá pro meu pai, tentei resolver, arregacei a manga de super heroína, fui lá, tentei resolver de todo o meu jeito. E... Oi, Adriana, tudo bem? Então, assim, o desespero não te impede de ouvir a voz de Deus. Eu falava aqui sobre a importância de tudo que a gente for fazer, pedir orientação de Deus. A gente não pode, gente, a gente vem de uma rotina de cristão de verdade. Daqui a pouco a gente se esquece. A gente esquece que a gente é pequeno. Eu trouxe 2 personagens pra gente falar rapidamente que mostram um pouco sobre não dar ouvidos à voz de Deus, o problema que dá. Primeiro foi Saul. Saul, gente, foi levantado rei. Vocês sabem da história, quem tá aqui ou quem tá me ouvindo depois. Se você não souber, lê a Bíblia lá em Samuel, tem a história de Saul. Deus falou para Saul, vai lá, pega aquele povo lá inimigo, mata todo mundo. Isso tem a ver com guerra, né? Não vou entrar em detalhe aqui, porque Deus falou para matar todo mundo, mas era preciso naquela época. Mata todo mundo, não deixa sobrar nada, não deixa sobrar boi, não deixa sobrar animal nenhum, não deixa sobrar nada. E o que Saul fez? Saul vai lá, pega o rei, né? Quer ver? Tá aqui deixa eu trazer aqui. Pega o rei lá, deixa o rei vivo. Depois eu vejo aqui, até esqueci o nome do rei. Porque ele achou que ia agradar a Deus. Aí deixou uns animais ainda para poder levantar um holocausto para Deus. E aí Deus nitidamente fala praticamente assim, eu não pedi isso para você. Eu não pedi isso para você. E no começo aqui dessa live eu falava exatamente sobre isso. Por que a gente insiste tomar decisões que Deus não manda a gente tomar? Como eu falava, meu pai não é cristão. Naquela hora que eu fui pro meu pai, no mesmo dia, meu pai já estava doente há algum tempo. Minha mãe me ligou, seu pai não tá legal. Beleza, fui lá. Passei na vizinha, pedi ajuda pra vizinha, não sei o que, e fui andando.
Daqui a pouco eu fui assaltada. Quando eu cheguei em casa, apavorada, minha cachorra que estava 9 dias no veterinário, morre. E eu fiquei sem chão. E eu falei, a única coisa que eu pensei é, vou tomar cuidado para não murmurar. E eu vou entender o que está acontecendo. Só que eu já estava praticamente há 1,5 meses desesperada por causa do meu pai. Eu não dormia, eu não comia, eu não bebia água, eu não vivia. Eu estava andando já desnorteada, porque como eu falei, o desespero cega, o desespero ensurdece. Quer ver? Eu trouxe um versículo aqui que fala muito do que a gente está conversando aqui agora. Lucas, no capítulo 12, no versículo 25, diz assim: qual de vocês, por mais que estejam ansiosos, pode acrescentar um instante ao curso da sua vida? O que Deus está falando aqui? O que adianta você ficar ansiosa? Que adianta? Boa noite, Vânia. E é isso que o Senhor fala para mim e para você, e o que Ele vinha falando para mim, e eu não ouvia. Eu oro pela vida do meu pai, pela salvação do meu pai há anos. Quem sabe essa enfermidade agora que assolou a vida do meu pai seja para salvação dele, mas não, eu queria eu resolver. Eu saí na mesma hora, vou para casa dele, vou resolver, vou arrumar ele, levar pro médico e não sei o quê. E aí, eu não saí, antes de sair de casa, eu não perguntei para Deus, Senhor, eu tenho que ir para casa do meu pai agora? É agora? Ou o Senhor tá, porque talvez o Espírito Santo estava falando com ele lá. Mas a bocuda aqui que saí de casa, desesperada, eu não enxergava, peguei a minha pequena, não enxergava nada, não via nada, cheguei na esquina, fui assaltada. Perdi o chão, gente, perdi o chão, fiquei desesperada. Minha cidade, que sempre foi muito tranquila, do nada passo para uma moto, porque foi desse jeito. Imaginem a cena comigo, como eu falei, eu desesperada alguns dias, já tinha parado no hospital com meu pai, desesperada, cega ao mesmo tempo, confusa, quis sair sozinha para resolver uma situação que não cabia a mim resolver. Eu podia ter resolvido pelo celular, porque eu saí daqui para falar, pai, se arruma aí que eu vou te levar no médico. E fui até lá para falar, pai, vou te levar ao médico. Por que eu não falei de casa? Pode parecer assim meio confuso, meio bobo, mas talvez você que esteja me vendo, ou agora, ou depois, em outra rede social, o que o Espírito Santo está falando comigo e com você é o seguinte: pergunta para mim primeiro. Quando você for a algum lugar, pergunta para mim primeiro. Quando você for falar com alguém, pergunta para mim primeiro. Se você pode falar com alguém. Como eu falava no começo dessa mensagem aqui, uma pessoa perguntou para mim hoje, mas até para ajudar alguém eu tenho que perguntar para Deus. Tem que perguntar para Deus. Tem que perguntar para Deus. Sabe? Porque quem tem a ordem é Ele. Ele vai dizer para mim e para você, vai para a esquerda, ajuda aquela pessoa. Sabe? Não, agora você não vai ajudar aquela pessoa, porque sou eu que estou lidando com ela. Quem sabe o Espírito Santo estava lidando com meu pai, eu virei a esquina e eu precisei ser assaltada, porque eu já passava dias desesperada, atordoada, cega, surda. E talvez se eu tivesse parado para pensar nessa mensagem aqui, o que adianta você ficar ansioso? Você não vai poder mudar nada. A gente não tem poder para nada. Não tem poder para nada. A gente tem que aprender a ser dependente de Deus de verdade. Por que quando a gente, como eu falei, 1 semana antes eu vim aqui, preguei para vocês aqui sobre os dias maus de se revestir da armadura do Espírito Santo e buscar se fortalecer no poder do Senhor e orar e vigiar. E 1 semana depois eu não fiz o que eu tinha que fazer. Sabe por quê? Porque talvez a mensagem que eu trouxe aqui para vocês, eu achei que era para vocês, não achei que fosse para mim. Né? Porque a gente acha que vai para o outro. E eu falo sempre isso. A verdade é que a dor, o desespero, quando eu fui ver, eu não via nada, eu não pensava em nada. Teve um dia que o Alex, meu esposo, ele teve que me levar na rua para respirar, porque eu estava desesperada, porque eu estava achando que meu pai estava morrendo, gente. Eu já estava achando que meu pai estava morrendo. O desespero me deixou desse jeito. E às vezes, a situação que eu e você vivemos não é nada do que a gente pensa, mas o desespero cega. E eu fico imaginando Deus de braço cruzado no trono, falando, pelo amor de Deus, eu tô tentando mostrar pra minha filha que essa situação não é nada disso, mas ela não para me ouvir.
Ela tá ansiosa, ela não para, ela não vai orar mais. Ela não tira mais um tempo, como eu falei aqui. Talvez você chegou agora e não ouviu o que eu falei. Não pense que tudo que a gente faz, que tudo que você faz agrada a Deus. Eu tava vivendo isso, sabe? Todos os dias orando, lendo a Bíblia, trazendo mensagens aqui no Instagram, trazendo mensagens na outra rede social, no canal, que eu tenho um canal também. Se você não é inscrita, se inscreve no canal também, no YouTube. Em todas as redes sociais, eu me achando muito crentona. Mas aí o Espírito Santo falou pra mim, não, pera lá, não vai achando que você faz a obra, que tá tudo bem, que o Pai tá se agradando, não. O Pai quer isso, ó. Tete a tete, quer intimidade. Quer intimidade. Então, o que falta às vezes é a gente parar e ouvir. A gente não ouve mais a voz de Deus. Sabe o que o Espírito Santo fala pra mim e pra você nessa noite? Sabe esse monstro aí na tua frente? Sabe esse problema na tua frente? Não é desse tamanho. É porque você tá cega. É porque você tá surda. Que foi o que o Espírito Santo falou pra mim. Sinara, não é desse tamanho todo que você tá achando que é. Só que você não me ouve. E no meio desse turbilhão todo, eu precisei sofrer um assalto, gente. Na rua, na mesma hora que eu tava desesperada com meu pai passando mal, eu tava indo pra casa do meu pai pra levar meu pai pro hospital, que na verdade eu não ia levar meu pai pro hospital, porque eu nem dirigi, eu dirijo, pra vocês verem como é que o desespero faz com a gente, né? Tá, mas e a história de Saul, que eu já falei? Porque Saul, gente, não deu ouvidos pra Deus. Deus falou, vai lá, ataca o povo, o inimigo, mata todo mundo, não deixa nada, entendeu? E faz o que eu tô mandando. E Saul resolveu deixar o rei lá, o líder, vivo. Logo quem? E ainda deixou animal, ainda quis fazer holocausto pra Deus. E Deus praticamente fala pra ele assim, eu não pedi nada pra Saul. Eu não pedi nada pra Saul. E Saul pede o quê, gente? O trono. Foi o começo da destruição de Saul, porque não ouviu a voz de Deus. Como é complicado quando a gente não ouve a voz de Deus. A gente ouve todo mundo, mas não ouve a voz de Deus. A gente fica tão desesperado com coisas que nos vêm no dia mal, que a gente se esquece. Quando a notícia do meu pai, seu pai tá doente, sua cachorra tá doente. Eu falei, meu Deus, pelo amor de Deus, caraca, não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer. E aí que vem a questão. E olha que interessante que fala em Lucas, que eu já li pra vocês, no versículo 12. Sejam bem-vindas vocês que estão todas aqui, tá bom? Manda aí essa asa delta aí para suas amigas, para virem ouvir a palavra de Deus. Lucas 12, no versículo 25 que eu li, Jesus falando, gente. Não é ninguém falando, é o próprio falando. O que adianta você ficar ansiosa, desesperada? O que vai mudar? Não vai poder acrescentar nada, nem tirar nada. Aí no versículo 26 diz assim, visto que nada podeis fazer quanto às coisas mínimas. Então por que vocês estão ansiosos pelas grandes coisas? O que Jesus está falando? Gente, vocês não têm poder nem para as coisas mínimas que vocês são capazes. Porque lembra de Lázaro na pedra? Que a pedra a gente tira e ressuscitar é com Jesus. Por quê? A pedra eu e você podemos tirar? É algo acessível para o ser humano, mas ressuscitar não é? Nessa hora, Jesus fala para mim e para vocês assim, vocês não podem nem com as mínimas, vocês não dão conta nem com as pequenas coisas. Aí vocês estão com esse problema, vocês querem resolver sozinhos, vocês querem ficar ansiosas, vocês querem vocês querem deixar o desespero tomar conta, sabe? Vocês imaginem na situação do gigante, do Golias. Todo mundo olhou para Golias e viu tudo impossível. Tudo impossível. Até que veio Davi e olhou para ele primeiro com os olhos de que Deus tocou no coração dele para ele ir fazer. Então, assim, a ansiedade, o desespero. Mas, Sinara, como é que eu vou tratar a ansiedade? Talvez você vá buscar uma ajuda médica. Talvez o seu buscar mais em Deus vai acalmar o teu coração. Eu não sei, talvez, em que ponto você está de ansiedade, desespero. Mas o que o Espírito Santo fala para mim e para você nessa noite é isso. Olha só, não é esse monstro todo que você está enfrentando. Não é esse monstro todo. Só para um pouquinho, me ouve.
Se Saul tivesse escutado, porque na verdade o caso de Saul, ele chegou a ouvir, mas ele não obedeceu. E depois Samuel vai falar para Saul, poxa, Deus falou para você, e Saul ainda fala para ele, mas eu fiz. É cara de pau ainda falar que ele fez. Não. Quantas vezes Deus fala para mim e para você, não vai. E a gente sabe. Gente, vamos deixar claro que Deus, ele olha o coração. E ele conhece a minha vida e te conhece. Não tem jeitinho com Deus. Não tem. Não adianta vir, ai não, mas eu vou. Então vai. Vai sem Deus mandar. Eu fui para casa do meu pai sem Deus mandar. Fui assaltada. Tava com a minha pequena, foi desesperador, foi só um celular. Mas, gente, parece que foi meu corpo, parece que foi tudo. Não pelo valor do celular, mas por tudo que eu já estava vivendo naquele momento, que na verdade, Deus já queria tratar comigo na enfermidade do meu pai. Ele estava tratando, porque assim, ele estava tratando meu pai, tratando a minha vida, tratando minha mãe, tratando meu irmão. Ali ele já queria tratar comigo. A palavra fala que Deus não dá nada além daquilo que você possa suportar. Então não adianta ficar descabelada, é porque não dá, dá, gente. Se tá na tua vida, é porque dá. A questão é, vai deixar o desespero crescer? Vai deixar a ansiedade crescer? Ou vai parar? Vai ouvir. Ah, mas Sinara, mas a minha vida com Deus já está plena, porque eu canto, eu prego, eu danço, eu ministro, tá, mas e aí? A tua intimidade com Deus? A tua intimidade com Deus? Você tem ouvido o que Ele tem para falar com você? Você tem ouvido Deus falar com você? Nesses dias de dor, de meu pai enfermo e ainda está enfermo. Meu pai ainda está enfermo. Agora eu tenho deixado. Gente, eu quase pirei com a enfermidade do meu pai. Eu quase pirei, me travou, me paralisou. Eu achando que ia ajudar, mas daqui a pouco eu estava paralisada. O que adianta? O que adianta, gente? Assim, a gente é muito cristão, um cristão muito meia boca às vezes, sabe? Se você não é, amém, mas eu sou. Eu assumo, porque... Ah, Sinara, você fala tão bonito, eu falo tão bonito, mas e aí? Significa que eu tô sempre agradando a Deus porque eu falo bonito? Sabe? Quantas vezes eu deixei de fazer o que eu realmente devia fazer para fazer coisas que eu achava que tinha que fazer, mas era para Deus. Era para Deus. Eu cantei no coral, era para Deus. Eu fui no Ministério de Louvor, era para Deus. Ah, eu dei aula na escolinha, era para Deus, mas era o que Deus mandou você fazer? Foi o que ele falou para você fazer? Ou a ansiosa aqui, vamos fazer. Não, eu preciso fazer alguma coisa, porque senão eu não me sinto na presença de Deus. Se eu não fizer alguma coisa, tá aí a tua casa. Tá em ordem? Tua vida tá em ordem? Então é por isso que hoje na mensagem de manhã eu coloquei aqui que não achem, porque isso serviu pra mim, que porque tá fazendo a obra, tá bonitinho, fala bonitinho, que tá agradando a Deus. A mensagem hoje que eu coloquei aqui foi exatamente isso, porque o mundo fala que o que vale é a intenção. O que vale é a intenção? Com Deus não tem isso não, gente. O que vale é a obediência para Deus. É a obediência. Saul, a gente pode tirar Saul como alguém que tem uma boa intenção. Deixou alguns animais para fazer um holocausto para Deus, que naquela época fazia isso. Mas Deus pediu? Não. Não pediu. Por isso que hoje de manhã eu coloquei essa mensagem, porque foi exatamente o que o Espírito Santo tem falado para mim. Sinara, só para mais para me ouvir. Só para mais para me ouvir, porque você quer enfrentar tanta coisa, mas você não me ouve. Você não ouve, você não aprende, você não entende, você não sabe qual é a minha vontade, você não sabe se eu quero que você vá para aquele lugar. Você não sabe se eu quero que você vá fazer essa viagem. Ah, mas eu sou missionária, eu preciso fazer. Mas é para aquele lugar? É para aquele lugar? Não, mas eu recebi um convite. Meu Deus, eu recebi um convite para pregar na maior igreja do Brasil. E é para lá que Deus mandou você pregar? Ou é para uma igreja que tem 5 pessoas? Vai pregar na igreja grande, vai chegar lá, o Espírito Santo não vai tocar ninguém, porque ele não te mandou ir, não mandou você sair do lugar. Vocês entendem? Deus fala para Saul, eu não pedi, eu mandei você acabar com tudo, eu não pedi holocausto, eu não pedi sacrifício para mim.
É melhor obedecer do que sacrificar. Vocês entendem? Que o vale é a intenção. Com Deus não tem isso. Com Deus o que vale é a obediência. Moisés foi a mesma coisa. O que Deus falou para Moisés? Vai lá perante o povo, fala com a rocha. Fala. Simplesmente foi lá e bateu. Uma vida inteira caminhando ao encontro da terra prometida para chegar no final da vida, subir no monte e olhar de longe. Porque não ouviu. Porque não ouviu. E mais à frente, não sei se é Levítico, agora não me lembro certo, Deus fala para ele, você me envergonhou na frente do povo. Você fez o que você me humilhou na frente do povo. Porque eu te dei uma ordem e você me desobedeceu. Ou seja, naquela hora, Moisés passou por cima da vontade de Deus. A ordem era fala, não era bate. E quando Moisés bate, ele mostra o quê? O poder é meu, eu bati. Quando Moisés fala, se ele falasse, ele mostraria que o poder era de Deus, porque a ordem foi de Deus. Aí uma caminhada de 40 anos, uma vida inteira. Fora a preparação antes de libertar o povo. Para poder chegar e olhar de longe. Então, assim, foram os piores momentos da minha vida. Foi uma semana terrível semana passada. Uma semana terrível, terrível. Tudo porque eu não soube ouvir. E engraçado que meu esposo ficou muito triste durante enquanto a nossa cachorra estava no veterinário. E eu, falando com ele, apoiando ele, porque ela era muito apegada a ele. O cachorro escolhe alguém na casa, né? Ela era amorosa com todo mundo, mas ela escolheu ele. E ele triste, eu falando com ele, não, calma, não sei o que, mas eu mesmo não ouvia, gente. Quantas vezes a gente fala, é o que eu falo sempre, a gente... Hoje eu falava com a minha mãe exatamente sobre isso. Eu falava, mãe, o que eu tenho feito se fosse alguém perguntando pra mim, Sinara, como é que eu ajo com meu pai? Como é que eu ajo nessa situação, naquela situação? Qual o conselho eu daria? Por que eu dou conselho para as pessoas, mas quando era a minha vez eu não quero seguir os meus conselhos? Se eles são bons, ou será que não são bons? São bons. Se as pessoas nos procuram, pedem ajuda, falam da situação que está vivendo. Hoje, agora, o que eu tenho pensado? Vou no meu pai hoje? O que o senhor quer, Senhor? Que eu vá lá no meu pai? Ou o Senhor está agindo lá na vida dele? Aí Deus fala, não vai. Então eu não vou porque o Senhor está agindo. Perdemos a nossa cachorra, infelizmente. Foi muito difícil. No dia que nós perdemos, eu fui assaltada também. Complicado. Complicadíssimo. Um susto, um desespero, um medo. Eu fiquei atordoada. Eu estava indo pro meu pai já atordoada e acabei ficando mais atordoada ainda. Um desespero. Por causa do desespero me cegou, gente. O desespero me ensurdeceu. A gente tem que aprender o que significa ser dependente, o que significa fazer de verdade a vontade de Deus e ser dele. Ser dele. Sabe? Porque, como eu falei no começo, a impressão que dá é que Deus nos olha como filhos adolescentes. Eu tenho um filho adolescente. Eu fico muito brava quando eu falo pra ele. Eu tenho um outro que é pré-adolescente, que também já tá na mesma coisa. O adolescente tá saindo dessa fase e o outro tá entrando na fase de não querer ouvir. Eu fico muito brava quando a gente fala, ele não ouve. Com Deus é a mesma coisa. Sabe, ainda bem que assim como a gente sabe que os nossos filhos não nos ouvem, mas eles nos amam, Deus sabe, ainda bem, né? Ainda bem que Ele sabe que nós não ouvimos às vezes, ou ouvimos, mas não queremos fazer, mas que no fundo a gente ama. E eu agradecia muito a Deus pela misericórdia dEle, porque se não fosse o susto dessa semana... Porque assim, gente, como eu falei, há 2 semanas atrás eu estava aqui pregando sobre os dias maus. Como vencer os dias maus. Mas eu mesma não botei em prática. E eu falo mesmo, gente, pra mostrar que, eu não sou melhor do que ninguém, não. Uma vez uma pessoa falou pra mim, nossa, como é que aquela moça se abriu com você? Eu falei, deve ser porque eu me abro. Eu falo quem eu sou, não adianta eu vir aqui e falar, não, porque eu falo pra você, porque eu cheguei na perfeição. Pelo contrário, falta muito ainda, né? Então, talvez, se eu tivesse lembrado e colocado em prática, quando tudo de difícil passou, me veio,
Eu teria levado mais fácil. Eu não tô dizendo, gente, que a gente não tem direito de sofrer, de ficar triste, preocupado. Mas, como eu já botei aqui também na internet, aqui no Instagram, a gente tem direito de ficar triste, mas a gente tem o dever de lembrar de tudo que o Senhor fez pela gente, porque isso nos acalma. Isso nos traz memória que nos dá esperança. Né? Então, quando vier a situação difícil, quando um problema apareceu, se você já está passando por um problema, primeiro de tudo, entenda o que o Senhor está falando para você. Não é esse bicho de 7 cabeças que você está vendo. Não é esse monstro todo. Não é. Você está vendo desse tamanho o problema porque você não está me ouvindo. Quando você começar a me ouvir e entender e obedecer passo a passo do que eu estou te ensinando, vai sair disso. Como eu falava com uma outra bonita hoje, que eu falava para ela, vocês imaginem só, daqui, não sei de onde vocês são, mas sei lá, daqui a Cabo Frio, eu moro no Rio de Janeiro, andar daqui a São Paulo. Tem uma coisa muito importante para mim em São Paulo, eu vou andando daqui para São Paulo, daqui para Curitiba. E aí, porque eu acho que eu tenho que ir andando, não tem carro. E eu falo, não interessa, não tem carro, eu vou andando, precipitada, desesperada, ansiosa. E aí os meus olhos estão dizendo, vai andando, porque não importa como é que você vai. Mas a minha boca, em nenhum momento perguntou para Deus, eu vou? O senhor quer que eu vá andando? Eu vou. Se o senhor falar, Sinara, vai andando do Rio de São Paulo, eu vou porque eu sei que vai dar certo. Só que a gente quer fazer no desespero, né? Meter os pés pelas mãos, como fala o ditado. Aí eu saio do Rio de Janeiro, chego em São Paulo, para chegar lá e perceber que não era nada daquilo. E aí, Deus fala pra gente assim, eu não mandei você vir aqui. Eu não mandei você ir na casa do seu pai, Sinara, no dia que você foi assaltado. Porque a sensação que eu tenho é que hoje eu entendo. O Senhor permitiu o assalto para eu parar. Porque eu tava num desespero, eu levantava, ligava pra minha mãe. Dava 1 hora depois, ligava pra minha mãe. 1 hora depois, ligava pra minha mãe. 1 hora depois, nem meu pai tava me suportando mais. Sabe? Liga pra médico, liga pro meu pai, liga pra não sei quem, pede ajuda, faz não sei o quê, e busca informação, e faz não sei o quê, e xinga no fulano porque o fulano não quer me ajudar. Gente, foi um desespero. Só que tudo através do telefone, eu fazia tudo no telefone. E aí, a Ariadne, se estiver aqui ainda, como eu falei pra você que eu não sabia ainda, agora eu sei. Eu precisei perder um telefone porque tava tudo ali. Tava tudo ali, gente. Eu ficava assim, eu passei dias assim. Alô, meu pai tá passando por isso, não sei o quê, tem médico, não sei o quê, mãe, aí eu ligava, mostra meu pai, mãe, eu ficava assim, gente, mostra meu pai, mãe, mostra meu pai pra mim, eu quero ver, não acredito em você, quero ver se ele tá bem, porque é o desespero, gente, olha, uma coisa leva a outra, né, o desespero, a ansiedade que te traz o desespero, que te traz a cegueira, que te traz o desequilíbrio, que te traz a surdez, por causa do desespero. E aí, hoje, agora, depois de parar, porque eu perdi isso aqui. Eu perdi, você sabe que não é barato, né? E o que dói às vezes, o que dói nesses momentos é, caramba, a gente luta tanto para conquistar as coisas e aí a gente perde. Oi, Bruna, boa noite. Então, é isso, a ansiedade traz... Oi, tá aí, né, Ariadne? Ansiedade que traz o desespero, que traz a cegueira, que traz a surdez, que traz o desequilíbrio emocional. E aí Deus falou, eu vou ter que mandar alguém para tirar o celular da mão dessa garota, porque ela não para. Ela vai pirar. Gente, eu tava pirando diante dos problemas. A mesma que 1 semana antes estava pregando aqui sobre o dia mal. Vamos nos revestir, vamos orar, vamos buscar. Que a palavra diz, né? Fortalecei-nos no Senhor na força do seu poder, como eu estava pregando aqui. Vamos vigiar, vamos orar. E 1 semana depois estava eu lá. Mãe, meu Deus, mostra meu pai. Eu quero ver meu pai. E no celular. E cadê? Doutor, não sei o quê. Médico, não sei o quê. Boa noite, Bruna. Desespero. O desespero cega. É por isso que aqui em Lucas, o Senhor Jesus, o próprio, da boca dele, ele fala, que adianta vocês andarem ansiosos? Não vai mudar nada. Se vocês não conseguem resolver as mínimas coisas que estão ao alcance de vocês, imagine os problemões que aparecem para vocês. É comigo. Ou até posso fazer com que você resolva, mas primeiro ouve de mim como é que você tem que fazer. Sabe? Então, pra gente fechar, gente, olha,
A importância de parar, não só quando está com problema, em todos os momentos, ouvir Deus. Lembrando, não ache que, eu estou fazendo a obra, eu estou cantando, eu estou pregando, eu estou visitando, eu estou cuidando, eu estou ligando para as pessoas. Não ache que porque está fazendo tudo isso está agradando a Deus, não, gente. Não ache. Lembra-se, nem todo aquele que falar Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus, mas aquele que obedece o Pai. E às vezes a gente acha que não tá tudo certo, eu tô dentro da igreja, né? Eu participo da escola bíblica, eu vou aos cultos, eu faço visitas, eu oro, eu faço tudo. Mas não se engane achando que tá agradando a Deus. O que Ele mais deseja é que eu e você tenhamos intimidade. Ouça Ele falar. Saul perdeu a coroa, perdeu o trono, ficou louco porque fez o que Deus não mandou. Ele até ouviu, mas não quis fazer. Nós muitas vezes ouvimos e não queremos fazer. Moisés, a vida inteira lutando, aguentando aquele povo chato, reclamão, para entrar na Terra Prometida, porque quis passar por cima da vontade de Deus, ouviu Deus mandar ele falar, ele bateu. Lembrando, quando ele bate na rocha, ele mostra o poder dele. Se ele falasse, ele mostrava o poder de Deus. Não entra na Terra Prometida. Tantas outras situações que a gente pode trazer aqui da Bíblia ou do dia a dia, de situações que a gente sabe de pessoas que não ouviram a voz de Deus. Tem um relato de um irmãozinho que eu ouvi há muitos anos atrás. Ele foi testemunhar uma coisa, né? Ele falou que ele estava num jogo de futebol. Não sei se eu já contei isso aqui. E Deus falou para ele no meio do jogo: vá até aquele homem que está jogando ali e diz para ele que se ele não se arrepender, essa semana ele vai perder a vida dele. Gente, ele falou que ele tremeu na base, mas ele falou, eu precisei falar, Deus queria que ele ouvisse. Ele foi lá, falou pro homem, infelizmente o homem acabou morrendo, o que mostra que ele não ouviu, né? Exatamente, Michele. Exatamente o que eu botei hoje, né? Às vezes, gente, a gente tenta fazendo certo, porque o que tem de errado você ajudar alguém? O que tem de errado você dar uma aula na igreja? O que tem de errado você pregar? O que tem de errado você ligar para alguém e saber se a pessoa tá bem? Eu tô com uma pessoa que eu amo de paixão. Amo. Mas já tem uns 2 meses que eu não ligo para ela. E o Espírito Santo falou para mim, não ligue, eu estou trabalhando. Um tempo atrás, o Alex se encontrou com ela e ela se abriu com ele. Eu mandei até uma mensagem para ela, porque o Senhor me permitiu, dizendo para ela, não posso te ligar. Estou sabendo, o Alex me falou, já estava sabendo, eu falei para ela, porque eu não sabia o que era, mas o Espírito Santo já tinha falado para mim que você está enfrentando algo, mas eu não posso te ligar, porque agora é você e ele. Porque às vezes a gente quer fazer como Moisés, quer mostrar o nosso poder, quer passar na frente de Deus. Não, eu vou ligar para essa pessoa porque eu quero ser bem vista, né? Quero ser amada. Eu quero ser querida para as pessoas. Só que a Bíblia fala, né, que nós seríamos perseguidos por muitos, né? Então, é melhor até ser perseguido do que ser amado. Que é sinal que a gente está no caminho certo. Então, exatamente isso que você falou, Michele. Que foi exatamente o que eu falei hoje de manhã. Às vezes a gente está até achando que está certo. Porque orar não tem nada demais. Ir até a casa da amiguinha lá, tal, orar com ela, não tem nada demais. Mas Deus mandou? Deus mandou você sair do teu lugar? Deus não mandou, gente. Então, assim, se ele mandar você falar, fala. Não bata. Se ele mandar você não falar, não fale. Eclesiastes fala de tempo para todas as coisas. Chega de ser cristão meia boca, gente. Pelo amor de Deus. Eu tô falando para vocês, eu quis abrir meu coração para vocês aqui, porque eu sei, tudo aquilo que eu tinha tratado da minha ansiedade voltou. Eu tinha tratado, eu fiz terapia, voltou. Gente, eu fiquei desesperada porque eu quis agir com as minhas próprias forças. E que força eu tenho? Aqui o Senhor fala, vocês não podem nem com as coisas mínimas. Quanto mais com as outras. Por que vocês andam ansiosos pelas outras coisas que não cabe a vocês? É fácil? Não. É impossível? Não. Não é impossível. Agora, gente, eu precisei passar por tudo isso. Precisei
comprar um celular novo numa hora que eu não podia, porque eu fiquei com a minha cachorra no veterinário. O veterinário não são 2 rins, não, gente. São 6 rins que a gente deixa lá. E eu acabei tendo que comprar um outro celular, porque hoje a gente não pode ficar sem telefone, né? Não dá. E vocês entendem como é uma bola de neve? Podia ter evitado tanta coisa se eu tivesse parado e ouvido. Tanta coisa. Não significa que eu não ia me preocupar com meu pai. Eu ainda estou preocupada com meu pai. Mas hoje eu paro para ouvir o nosso pai maior, né? Vai lá? Não, então não vou. Vai falar? Não, então não vou falar. Vai fazer a live? Como eu falei, que eu perguntei para você, eu faço a live hoje? O Espírito Santo foi me levando a fazer a live hoje. Sabe? A gente parar de andar sozinha, né, gente? É tão bom quando a gente dá a mão. É tão bom quando a gente dá a mão para Deus, quando a gente caminha com Ele. É tão importante isso, sabe? Então, que você que está me ouvindo aqui agora, ou em outra rede social, em outro momento, que você grave essa mensagem no teu coração. Não ande ansioso, não resolve nada. Eu e você não temos poder para nada. Não temos poder para as coisas pequenas, o Senhor falou. Nós não temos poder para resolver as coisas pequenas. O que adianta achar que vai resolver os problemões? Não vai. Eu sempre falo, o problema é feito para ser resolvido. Sozinho não vai resolver, gente. Vai trazer contenda dentro da tua casa, porque o desespero vai fazer você ver a coisa maior do que ela é. Talvez isso que você está enfrentando não é nada disso tudo. Deixa Deus usar, falar com a pessoa, para de se meter na frente. É intimidade, Deus está querendo chamar, intimidade, e às vezes a gente fica se metendo na frente, sabe? Deus está tratando, deixa Deus tratar. Não é você, não sou eu, não é ninguém, é Ele que vai tratar. Ele está querendo convencer. O Espírito Santo está querendo convencer do pecado, da justiça, do juízo. E vai a gente lá querer se meter na frente. Deixa Deus fazer. Deixa o Senhor trabalhar. Quantas vezes, gente, enchi a paciência do meu filho mais velho. Hoje meu filho mais velho não está na igreja, sabe? Mas já falei para ele que ele foi ali, ele já volta, porque ele é do Senhor. No começo eu pirei, gente. Eu pirei, eu falei, meu Deus, eu sempre fiz tudo o que o Senhor queria que eu fizesse. Desde que meu filho nasceu, eu entreguei, eu faço a tua obra, eu faço tudo que tem que fazer, sou obediente, não sei o quê, agora ele tá lá fora, e aí até que um dia, depois, desespero. Gente, mas pensa numa mãe desesperada, que é a salvação do meu filho. Eu desesperada, até que o Espírito Santo falou pra mim assim, fica quietinha, fica quietinha. E aí ele vinha, ele falava, às vezes eu falo ainda, quando eu sinto no coração do Espírito Santo mandar eu falar, eu falo. Mas o que adianta, gente? Falar quando não tem que falar. Traz problema pra dentro de casa, sabe? Ah,